Irmãos, semana passada nós começamos a trabalhar a parte já prática do livro de Paulo, da carta de Paulo aos Efésios. E se Deus permitir, esse ano, uma das coisas interessantes, ainda não tem tudo certo, mas eu trarei, talvez farei um ao vivo ou alguma coisa parecida com isso em Éfeso, em algum momento entre março e abril, provavelmente em abril. E se Deus permitir, estou com planos de ir para Éfeso. Estou querendo pregar agora sobre Nova York, né? Para ver quem sabe, enfim. Mas é um dos meus objetivos de visitar Éfeso, seria trazer para os irmãos uma perspectiva in loco de como é a cidade, que está muito bem preservada. 20% da cidade de Éfeso, hoje ela foi escavada. Então você passa, inclusive, ali pela biblioteca, onde era a biblioteca, ainda tem a fachada ali. E uma coisa muito interessante, o auditório em que Paulo foi perseguido, ali em Atos capítulo 19, ele está 100% preservado hoje, e as casas em que as pessoas moravam. Então dá para dar uma ideia de como o apóstolo Paulo viveu ali. Tem casas mais chiques e casas mais pobres, e a gente, enfim, estando lá, vai ter uma ideia de uma dimensão uma dimensão espacial de como está a cidade hoje. Mas nós estamos falando daquilo que ficou de Éfeso, que não são nem as pessoas, nem as ruínas, o que ficou é a carta do apóstolo Paulo, aquela igreja tão amada. E eu quero lembrar aos irmãos que nos primeiros 3 capítulos de Paulo aos Efésios, ele estabelece uma lógica muito importante para a gente compreender a última parte. E a lógica é quem nós éramos. Capítulo 2 de Efésios vai dizer: estando vós mortos nos seus delitos e pecado, ele vos vivificou. Então ele pinta uma situação espiritual antes da chegada de Jesus muito sombria. A palavra que ele usa, já trouxe isso para vocês, de um cadáver boiando no rio. E de repente, ao falar isso, ele também traz de onde como nós estávamos e para onde nós fomos. E tanto o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 mencionam inúmeras bênçãos espirituais, falando da vida, da eleição, da predestinação, da adoção como filhos, enfim, da revelação do mistério de Deus, e que nós somos herança garantida pelo Espírito Santo, e pinta um quadro lindo. E ele chega então no capítulo 4, e capítulos 4 e 5 especialmente, um pouquinho do 6, a ideia é: sabendo quem vocês eram, e o que Deus fez conosco, e quem nós nos tornamos, agora eu devo viver de forma digna com essa nova pessoa que Deus, essa nova criação que Deus fez comigo e com vocês. E eu quero trabalhar então com vocês. Abra comigo o capítulo 4, nós vamos ler um pouquinho antes o que nós já trabalhamos semana passada, versículos 1 e 2. Mas hoje eu vou enfocar com vocês os versículos 3 a 6. Nessa ideia aqui, a luta por unidade, especialmente na igreja. Então, falando quem nós éramos, as bênçãos espirituais e o que nós devemos fazer, veja comigo então, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6, os versículos 1 e 2 não serão projetados. Diz assim: como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E o que nós trabalhamos semana passada foi: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito pelo ou por meio do vínculo, dos laços da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Capítulo 4 é um apelo de um apóstolo que está preso. E ele apela em 2 níveis. Primeiro nível individual: sejam humildes, mansos, pacientes e suportando um ao outro em amor. Por que primeiro individual? Turma, antes de tratar o comunitário, não há como lidar com o comunitário, com o que é coletivo, se em primeiro lugar a gente não lidar com o indivíduo.
Olha o que eu vou dizer para vocês. Eu já penso isso há vários anos, a partir de aulas do professor Jair Moreira, que esteve aqui. Não existe adoração comunitária. O que existe é uma adoração individual que se junta aos domingos. O que eu estou dizendo? A igreja pode cantar bonito, pode ter músicos profissionais. Se individualmente os corações não amam ao Senhor, aquilo é só um sino que retine, que retumba, sem valor nenhum. O que existe às vezes, e não estou defendendo aqui uma má qualidade musical, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: o que existe, uma igreja pode cantar desafinada, e às vezes nós somos desafinados. Todos nós. Mas tendo um coração que ama o Senhor, essa adoração é a soma das adorações individuais às quais o Senhor valoriza. Dessa forma, o apóstolo Paulo, sabendo disso, quando ele vai lidar, e o capítulo lida com questões coletivas, o grande tema do capítulo 4, que eu não mencionei semana passada, é unidade na diversidade. Mas antes de falar de igreja, de unidade, tantas coisas, ele precisa trabalhar o indivíduo, e ele precisa trabalhar, em primeiro lugar, a humildade. Depois da humildade, a mansidão, da mansidão, a paciência, e da paciência, a difícil e árdua tarefa de suportar uns aos outros em amor. Do indivíduo para a comunidade. E agora ele pode trabalhar o coletivo e a comunidade. E tudo que ele quer está resumido no versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Os versículos 4, 5 e 6 são os fundamentos dessa unidade. Mas o principal que ele deseja aqui é que a unidade da igreja precisa ser preservada, mas não de qualquer maneira, em paz. E eu quero trabalhar, antes de lidar com os fundamentos, um pouquinho esse versículo 3, parte a parte, porque talvez eu vou gastar mais tempo aqui do que nos pontos do sermão. Porque esse versículo 3 tem elementos importantes nos detalhes aqui. Em primeiro lugar, ele diz: façam todo o esforço. Literalmente, Paulo está dizendo o seguinte: empenhem-se diligentemente. Aqui, nessa versão, está: façam todo o esforço. Eu quero trabalhar primeiro: façam todo o esforço. Irmãos, a unidade da igreja não é algo que surge do nada ou à toa. Há um esforço, há um grande esforço. Diligentemente, diz o texto. E muitos vão falar: está dizendo da igreja com I. Sim, está falando da igreja maior, a entidade não física, não material, espiritual, mas essa igreja, que é a reunião de todos os crentes do mundo, ela se manifesta localmente. Igrejas têm CNPJ. A igreja com I maiúscula se manifesta nas comunidades locais, na forma como cada um lida um com o outro, a ponto de Paulo escrever isso para uma igreja específica, com endereço, com pastores e tudo mais. E eu costumo dizer o seguinte: falo isso para casamento e falo isso para a igreja. Os irmãos gostariam que a nossa igreja fosse unida? Gostariam? Acho que sim. Se a gente quer uma igreja unida, a gente vai ter que trabalhar pela unidade. O que eu estou dizendo? Se eu não fizer nada pela unidade da igreja, nada, deixar a coisa seguir aos seus caminhos, não trabalhar em favor da unidade, a tendência de toda a igreja é se dividir. Essa é a tendência natural. É a mesma coisa que eu falo do casamento. Você quer terminar o seu casamento com um divórcio? Eu falo: não. Normalmente eu falo isso durante a cerimônia. Não? Não, pelo amor de Deus, então trabalhe pela unidade do seu casamento. E o texto, veja, ele foi escrito não para pastores, o texto foi escrito para a igreja. Pastores compõem a igreja aqui, mas eu tenho tanta responsabilidade de trabalhar pela unidade quanto você que está aqui na igreja. Façam todo o esforço, mas o texto diz, olha lá, façam todo o esforço para conservar. Palavra guardar, manter. Paulo não fala façam todo o esforço para criar, para estabelecer, para gerar unidade. Ele usa a palavra de preservar. E ele me dá a seguinte ideia ao usar essa palavra:
Divisões em igreja normalmente não são problema dos que chegam. Pessoas que se convertem e chegam. Normalmente as pessoas que se convertem saem da lama, como descreve ali Efésios 2, Deus os tira do pecado e eles conhecem o evangelho, eles chegam na igreja, eles chegam extremamente empolgados e animados que finalmente eles vão encontrar um lugar de paz. E aí eles encontram crentes velhos, que nem eu e você. Veja, quando ele fala de conservar, ele está dizendo o seguinte: Deus deu naturalmente para a pessoa que chega a ideia de que a igreja é um ambiente de unidade. Mas às vezes, turma, tem tido em média agora 200, 250 alunos por ano. E alguns dos cursos presenciais, todos os cursos que eu dou presencialmente, eu pergunto em algum momento, se for teologia sistemática, eu pergunto: de que igreja você vem? Conta um pouquinho da sua conversão. Então, desses 200, 250 alunos, 80, 90 mencionam, que são os alunos presenciais, mencionam um pouquinho da sua história e da igreja em que estão. E alguns dizem assim: eu me converti ano passado. E aí, o novo convertido, com aquele anseio de aprender, ele quer conhecer, ele quer saber. E aí ele fala assim, e aí eu pergunto: de que igreja que você é? E aí ele me fala: sou da igreja tal. Eu vou usar o português correto, tá? Dá um dó no coração. Um dó. Aquela pessoa tão encantada, às vezes, com o evangelho, e com uma conversão genuína e alegre, chega às vezes em igrejas em que há um criticismo feroz, divisões por causa de coisas tão bestas, como coral, música, política, coisas tão pequenas. Porque a gente chega imaginando que a igreja é um lugar de família cristã. Todos nós, vocês vão ver daqui a pouquinho, temos uma experiência comum ao chegar numa igreja. Mas em alguns lugares, pessoas amargas, falsos irmãos, pessoas que querem as primeiras posições, pessoas que não aceitam autoridade, enfim, problemas meus e seus, que a gente não deixa de manifestar muitas vezes, inclusive na igreja. Por isso Paulo não fala de instituir unidade. Ele fala de a unidade nos foi dada na cruz. Ele fala de manter, de conservar. É mais ou menos quando você vai no supermercado, lá em casa é uma das minhas atribuições, não são muitas as que eu tenho em ajudar em casa, mas meio que naturalmente a coisa foi para isso. Então eu faço a compra da semana, que normalmente é hortifruti. E eu aprendi, às duras penas, que tem um item do hortifruti que eu preciso cuidar. Qual que é? Me ajudem aqui. Só eu que faço compra aqui, né? Então você vai lá no hortifruti, precisa repor as coisas da semana, tem um item que se eu colocar debaixo ali e vai chegar em casa e eu não vou poder aproveitar. Qual é? Os ovos, é claro, né? São os ovos. Já aconteceu várias vezes de eu colocar embaixo ou de pé, ou no carro solto, né? E já faz omelete quando chega em casa. A unidade da igreja é um pouco uma cartela de ovos. A ideia é que eu não perca nada. Se eu não quiser perder nada, eu vou ter que proteger e colocar alguns limites naquilo que pode ou não pode ser feito. Mas o texto ainda diz: façam todo o esforço, eu vou ter que trabalhar para conservar, para manter a unidade que me foi dada. E essa é a unidade do Espírito. Já conversamos um pouquinho disso, eu vou trabalhar bastante isso depois, mas eu só quero lembrar que a unidade da igreja não é uma construção social. Ela foi dada por Deus. A fonte da unidade é o próprio Espírito. Quando ele diz unidade do Espírito, é isso que ele está dizendo. E ainda falando dessa mensagem central, o último elemento que ele coloca aqui, pelo vínculo da paz. Pelo vínculo... Você já se perguntou por que a Coreia do Norte não se torna uma democracia? Nunca se perguntou isso? Por que as pessoas não se revoltaram contra o Nicolás Maduro e o Trump? Deu um jeito lá. Por que trazendo para o nosso quintal, por que algumas seitas
E algumas igrejas que têm pastores autoritários, pessoas que se impõem pela força, dominadores. Por que elas não derrubam o King Jong, pastor? Né? King Jong-un, sei lá como que é o nome dele. Né? Por que algumas igrejas mantêm as pessoas no medo? Eu vou mencionar, e não quero de forma nenhuma, se você vem desse contexto, mas só para vocês entenderem lá de cá, pensa na igreja católica. A igreja católica, se o indivíduo sai da igreja, ele não tem salvação. Porque a salvação está na igreja, no vínculo à igreja. Por que as pessoas não fazem nada contra isso? Porque é possível existir um tipo de unidade, turma, que não é pelo vínculo da paz. É pelo vínculo do medo. É pelo vínculo da imposição, da dominância, das armas, da salvação. E Paulo está falando assim, esse tipo de unidade não me interessa. Eu quero uma unidade em que as pessoas elas tenham paz. Que não estão aqui na igreja porque se saírem, vão apanhar na rua. Ou o pastor vai no trabalho. Eu me lembro de uma determinada situação, um amigo uma vez comentou, e preocupado com a situação de um determinado pastor, até conhecido, que foi visitá-lo, e ele estava muito triste, estava muito arrasado. E ele disse assim, fulano, a minha igreja tem muita briga. E houve um desfecho ali, até bonito, enfim, mas eu achei interessante vir daquele pastor. No sentido de que, comentando, era uma pessoa que estava vinculada comigo de alguma forma, por isso que nós discutimos essa ideia, porque a marca desse ministério foi a briga. Ora, se eu brigo, as pessoas vão chegar na minha igreja porque eu brigo. A igreja, com pessoas tão diferentes como nós somos, precisa ser caracterizada por um ambiente de paz. Sim, a gente tem disciplina eclesiástica, ela acontece, a gente tem diferenças de opinião, diferenças teológicas, às vezes não são poucas, não são pequenas, confrontamos pecados, mas ainda assim, turma, nós somos um ambiente de paz, uma igreja que desfruta de tranquilidade. Cheguei no ambiente dos meus irmãos. E não é pouca coisa, turma. Uma igreja em que você tem paz, não é coisa pequena isso. Há muita igreja próxima de nós, longe de nós, com mais tecnologia, mais música, mais da moda, com mais celebridades do que nós temos. Aliás, nem temos. Né? Mas não despreza aquilo que Deus deu para nós, essa ideia de a gente olha no olho um do outro e cumprimenta e dá um abraço e tem alegria de estar junto. Esse ambiente que, pelo menos assim que eu enxergo, eu posso estar enxergando mal, eu sou míope mesmo, mas um ambiente que é a paz. Essa é a ideia, a unidade em paz. E a unidade da igreja tem que ser preservada pelo vínculo da paz, é isso que Paulo quer dizer, e com essa pequena introdução de 20 minutos, eu agora quero trabalhar com vocês os fundamentos que Paulo traz, isso é um pouco mais rápido, de por que então que essa unidade ela existe e deve ser preservada. E o primeiro fundamento da unidade aparece no versículo, olha, irmãos, eu pensei bastante nesses versículos 4 a 6 aqui. Primeiro porque a palavra aparece 7 vezes aqui. E eu pensei, a primeira ideia, eu falei, vou fazer em 7 pontos. Afinal, acho que é um pouco demais. Mas eu categorizei aqui, de acordo com alguns manuais e comentários, e fiz uma proposta meio minha. O que fundamenta essa unidade? Em primeiro lugar, a figura do nosso Deus. Se você observou, há um só corpo e um só Espírito. Há um só Senhor, referência a Jesus Cristo. E um só Deus e Pai de todos. O primeiro elemento que aparece de forma explícita, mas com alguma sutileza aqui do apóstolo, é o elemento de quem é o Criador. Eu coloquei o C do Criador,
porque vai vir tudo, os 3 pontos serão com C. Mas a ideia de há uma unidade no Criador, no próprio Deus, a qual nós chamamos igreja, Trindade. Trindade. Veja, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Paulo não diz 3 que são um, mas está implícita essa ideia aqui. Às vezes o casal chega e fala assim, pastor, nós estamos tendo muitos problemas porque nós somos diferentes. Pastor começa a pegar umas manias, né? E eu agora já estou mais malandro, já depois de 12 anos de ministério pastoral, e eu falo assim, mas vocês são diferentes? E eu digo, como assim? Não, as noções são diferentes. Olha como ele é. Não, olha como ela é. Não sei, começa aquela, né? Mas eu digo assim, mas o que você esperava? Você esperava que os dois fossem iguais? Eu não entendi qual que é o problema, né? Na Trindade, são 3 pessoas distintas. São 3 pessoas. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Filho não é o Espírito não é o Filho. E o Pai não é o Espírito não é o Pai. E não são 3 deuses, mas um Deus. E essas 3 pessoas que têm, inclusive, a Escritura nos apresenta com personalidades levemente distintas. Eu costumo dizer, o Pai ele tem uma personalidade mais marcante de Pai, e o Filho ama seguir o Pai. E o Espírito dos 3 me parece ter uma personalidade um pouco mais discreta. Desculpa os irmãos pentecostais. Mas são personalidades distintas, mas não existem 3 deuses. Um Deus. O Pai é Senhor. O Filho é Senhor. O Espírito é Senhor. E citando Atanásio aqui, contudo, não são 3 senhores, mas um Senhor. O Pai é todo-poderoso. O Filho é todo-poderoso. O Espírito é todo-poderoso. Contudo, não são 3 todos poderosos, mas um todo-poderoso. Pessoas distintas, unidade plena. E observe que unidade, olha o que eu vou dizer, não é uniformidade, nem na Trindade. O Pai não morreu na cruz. O Pai não habita em nós. Cada um tem o seu papel, não há uniformidade, mas há plena unidade. E nós servimos a um Deus o único Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. E mesmo assim, pasmem, sendo diferentes, eles têm plena comunhão. E eles têm unidade. Turma, nós somos diferentes, como igreja. Mas nós temos que aprender daqueles, ou daquele, que nos trouxe a salvação. 3 pessoas, um Deus. E esse é o primeiro fundamento da nossa unidade. A unidade no nosso próprio Deus, Criador, a qual chamamos Trindade. Mas o texto apresenta um segundo fundamento da nossa unidade, que não tem que ver agora com quem Deus é, mas com o que nós pensamos como igreja. E eu estou chamando de unidade na confissão. Quando o texto diz, há um só corpo, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E quando você lê os manuais, estuda um pouquinho essas palavras no Novo Testamento, a ideia é de que um corpo, uma esperança, uma fé e um batismo, todos de alguma forma se relacionam basicamente com aquilo que nós cremos e as consequências disso. Então eu vou começar explicando essas palavras, mas não na ordem que aparecem no texto, mas na ordem mais lógica, até porque eu sou um professor de teologia sistemática. Fala um pouquinho então, um só batismo. Interessante aqui porque não temos certeza se ele se refere ao batismo nas águas, que todo cristão participa de um jeito ou de outro, de uma forma, de um método ou outro, ou se é o ingresso no corpo de Cristo, que também é chamado batismo.
E para mim não faz muita diferença, porque os dois se referem, na minha opinião, ao mesmo tipo de evento. Quando alguém se batiza, ele está representando que entrou no corpo de Cristo. A igreja pode ser boa, a igreja pode ser ruim, a igreja cristã pode ser herética, mas a fórmula de batismo ela é igual para todo mundo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, é uma só confissão no batismo. Nos coloca numa experiência de confissão comum. E se o batismo representa o ingresso no corpo, que corpo? Nós trabalhamos um pouquinho aqui a união com Cristo, a doutrina de que quando somos salvos, nós somos colocados num corpo chamado corpo de Cristo, a igreja, a qual Deus é o cabeça. Ele manda na igreja e a gente harmoniosamente deveria obedecer. Um batismo, um corpo. E desse corpo nós temos uma só fé, a qual eu vou manifestar para vocês, que é a fé comum de todo crente verdadeiro, sem nenhum tipo de orgulho, né, ou de querer nos achar melhor. Eu peguei do site da igreja, porque está um resumo muito bem feito lá. Obrigado, Felipe. Diz assim, qual que é a nossa fé? Uma só fé. Quando fala fé, aqui está dizendo o seguinte, é aquilo que nós confessamos. A Bíblia é a palavra de Deus, como inspiração de cada palavra e dela toda. Então, inspiração verbal e plenária. O que nós confessamos? A Bíblia é suficiente. Ela é suficiente como única regra de fé e prática. Confessamos a Trindade, uma única essência que subsiste eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, confessamos que Ele é plenamente homem, plenamente Deus. E Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Nós confessamos a nossa fé, que a salvação é por meio da fé, por causa da graça, com base na obra de Cristo. Confessamos que Jesus um dia vai voltar. E confessamos finalmente que depois da volta de Cristo haverá vida eterna para todos aqueles que confiarem em Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é a nossa fé. E todo mundo que crê nessas coisas é nosso irmão em Cristo. E se há uma só fé, o resultado dessa fé verdadeira qual que é? Uma só esperança de que tudo isso que eu trouxe para vocês, com esse final tão bonito, um dia vai se realizar. Se nós temos tudo isso em comum, turma, essa confissão, isso deveria ser suficiente para que a gente vivesse em unidade. Mas, pastor Pedro, o que eu faço com um irmão que é pentecostal? Veja, eu não sou pentecostal. Mas há irmãos aqui que são. Afirmam os mesmos elementos de fé? Ok. O que eu devo fazer com esses irmãos? Viver em unidade. Pastor, o que eu faço com... Aí você começa a lista. Arminianos, amilenistas, aliancistas, dispensacionalistas, istas. A confissão é a mesma? Aquela que eu trouxe, que nem menciona esses pontos aqui. Ai, pastor, ele não é calvinista. Ok, pena, mas... Se eu tenho os elementos principais, eu devo viver em unidade. Deixa eu provocar a igreja um pouco mais, talvez uma provocação mais a mim do que a vocês. Eu estava brincando com alguns amigos bem conservadores que a gente vai mudar o nome da nossa igreja. De Igreja Batista da Trindade vai ser para Trinity Baptist e a palavra maldita. Church. E eles brincam comigo, você não tem parede preta. Eu sempre falo, mas já está cinza. Né? Turma, nós não somos uma igreja de parede preta e enquanto eu estiver aqui, não seremos. Não acredito nesse modelo. Tendo dito isso, entretanto, se os meus irmãos da igreja de parede preta confessam esses elementos, até com eles, que vivem um evangelho bem diferente em alguns pontos, eu no mínimo tenho que chamar de irmão. Veja, conversando com um amigo meu que fez um seminário liberal, ele falava o seguinte, com alguns irmãos, a gente consegue comungar
comer junto. Nem sempre eu consigo trabalhar junto. Mas é meu irmão em Cristo. Turma, mesmo com alguns elementos um pouco mais distantes do que a gente realmente acredita, eu tenho que tomar cuidado de não colocar de tirar do corpo quem eu não gosto e colocar no corpo só quem é igual e parecidinho comigo. E essa é a bênção de termos várias igrejas, ok? Tem coisas que não dá para a gente caminhar muito tempo, mas é meu irmão em Cristo. E eu vou falar uma historinha aqui que talvez você possa entender mal. Eu vou tentar que isso não aconteça. O Enoque e a Eliane vão entender muito bem o contexto aqui. Em alguns contextos fora do nosso país, em que a igreja é muito perseguida, vou mencionar para vocês, Quênia, Sudão, em alguns lugares, Nigéria. O grande inimigo do cristianismo, e aí o cristianismo muito amplo, como religião, não como confissão de fé, porque alguns dos que eu vou mencionar aqui não subscrevem aqueles pontos principais que eu trouxe aqui. Mas a grande luta que nós temos nesse contexto, que o Marcão até mencionou, é a questão dos muçulmanos. A igreja sofre uma perseguição que não é uma perseguição de boca. É uma perseguição com as pessoas que sofreram tentativa de assassinato. Trabalhavam no norte do Quênia, que é um país livre, mas tentaram matá-las. Nesses contextos, vou falar, é muito comum a igreja evangélica, em alguns momentos e eventos, cooperar com o catolicismo romano. Nós não estamos dizendo que eles estão certos, que eles professam a mesma fé, eles acreditam em muitos aspectos como instituição, não necessariamente como indivíduos, numa salvação por obras, que para nós não é salvação. Mas quando a perseguição é tão grande, até algumas coisas de aproximação a gente vai ter. Não sei se o Enoque e a Eliane tiveram essa experiência em Moçambique. Mas no Quênia isso é muito forte, especialmente no norte do Quênia. Falando do mundo evangélico, mais uma vez não estou subscrevendo o catolicismo, estou dizendo que alguns desses elementos são comuns. Desfrutemos da bênção, turma, de termos várias igrejas na cidade. E a bênção normalmente eu trabalho com um grupo que tem uma fé parecida nessas coisas principais e alguns outros detalhes. Mas desfrutemos também da comunhão cristã com os meus irmãos que não abraçam os mesmos detalhes que eu. Mais uma vez, unidade não significa uniformidade. E o fundamento é que nós professamos esses elementos de corpo, esperança, fé e batismo. A unidade da igreja deve ser preservada em paz. E há um último elemento aqui que fundamenta isso. Versículo 6. E há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu pensei muito nesse versículo, não é um versículo fácil de se resumir. E eu quis entender o que o apóstolo Paulo quis com esse monte de todos que aparece aqui nesse versículo. E a minha percepção é que ele está falando de um compartilhar de experiências com Deus que todos os crentes verdadeiros têm. Deus, ele é Pai de todos. Só um parênteses aqui. Não está explícito porque está no contexto de todos os que creem, todos os crentes, todos do mundo, ok? Todos os crentes, então, nós temos por Deus Pai, Ele é Pai de todos nós crentes. Ele está, a nossa experiência, comandando acima de nós. Ele atua por meio de nós, por meio de todos, e vive em nós, no nosso meio, no nosso grupo, na nossa fé. E é a experiência cristã, turma. A forma como eu me converti e vivo a vida cristã, ela não é em nada diferente no relacionamento com Deus
da forma como você, que é crente verdadeiro, se você não é, aí não está aqui. Mas se você é a forma como Deus trabalha com você, em você, por meio de você. Talvez seja uma das broncas, e aí eu falo de unidade, mas também tem que pontuar algumas diferenças, quando irmãos dividem o cristianismo em categorias. Ah, esse é espiritual, esse não é. Isso é um problema, porque o texto está dizendo, não tem essas categorias. O que Deus fez em um, Ele tem feito em todos os crentes verdadeiros. E eu preciso admitir que a experiência cristã, ela é comum a todo crente. A conversão, que é um processo absolutamente, desculpa, humilhante, em que alguém chega à conclusão de fala assim, eu não consigo me salvar sozinho, eu preciso de um Salvador. Se você é crente verdadeiro, você sabe o que eu estou falando. É assim que nós experimentamos a conversão. A alegria do perdão, saber que eu não mereço e eu recebi o que Deus deu. Todo crente verdadeiro experimentou isso. A bênção de compreender que Deus me ouve na oração. E esse me ouve, não pense que é o pastor, mas é o crente. Ver a dor de quem não é crente, a gente tem parentes que não se convertem, e isso traz uma certa angústia, a gente fala, puxa, eu queria que ele experimentasse isso. A percepção de que quando eu tenho necessidades, eu tenho alguém que está preocupado com aquilo que eu preciso ou desejo. A percepção de que Deus está atrás das lutas que eu e você passamos, e cada um tem as suas. Mas o mesmo Deus que permite que eu passe por lutas, Ele permite que você passe também. Enfim, essas experiências que a gente vive são comuns a todos os cristãos verdadeiros. Cristãos é boa, né? Olha o que eu vou dizer, turma. Pensei bastante nisso. Isso tem que ver com muito dos estudos de história do passado, que eu fiz há tempos atrás, mas existe mais semelhança entre um crente verdadeiro no Brasil, no Suriname, na Mongólia, na Rússia, do que entre um brasileiro crente e um brasileiro incrédulo. As experiências de um crente verdadeiro, elas são mais próximas no mundo todo do que a relação cultural que alguém nasceu, às vezes foi criado na mesma casa que eu. Se você tem algum irmão ou irmã que não é crente, você sabe o que eu estou dizendo. Nós temos uma outra visão de mundo. Nós defendemos que nós somos indignos, mas que Jesus nos salvou. Defendemos que o casamento ele é monogâmico. Quem diria? Um homem e uma mulher. Sexo depois do casamento. Isso como consequências. A família é composta de pai, mãe, filhos. E às vezes um cachorro. A indissolubilidade do casamento. O casamento é feito para a vida toda. Isso são consequências práticas de uma forma de enxergar a vida, embora a gente também entenda que quando essas coisas não acontecem da forma que nós imaginamos, Deus está no controle de tudo. Nós entendemos a vida de um jeito que ela não termina aqui. Há uma vida eterna com Deus para aqueles que se entregam a Jesus Cristo. E de condenação para aqueles que rejeitam a Jesus. Nós crentes entendemos assim. E se você não é crente, o nosso desejo é que você se torne, porque é o que nos dá paz nessa vida. Ainda que tudo esteja difícil, eu sei que um dia eu serei salvo pelo meu Salvador e vou morar eternamente com Ele em paz e alegria. É por isso, por exemplo, que o apóstolo Pedro trata as esposas como co-herdeiras, porque a gente acha, às vezes naquela época havia toda uma perspectiva do homem ser mais importante, e Paulo fala, Pedro, que era casado a propósito, né? E disse assim, não. Você tem que lembrar no seu casamento, marido, que a sua esposa, ela é tão salva quanto você. A relação dela com Deus é a mesma. Isso me faz pensar nessas experiências, eu não sou melhor que o meu irmão. Nós conversamos, inclusive, sobre humildade na semana passada, e eu preciso lembrar que o fato de eu ter um relacionamento com Deus, isso é basicamente commodity, comum no Evangelho. Não é só para mim, é do meu irmão também. E se Deus cuida dele e cuida de mim, eu devo viver em harmonia e união com ele, porque Jesus, olha o que eu vou dizer, que coisa difícil, Jesus não morreu só por mim, ele morreu também por você. Eu vejo na nossa sociedade, turma, uma tentativa de se fabricarem
experiências comuns. A gente faz isso aqui na igreja também. Jovens e adolescentes, eventualmente, a gente tem dado experiências comuns, algumas caminhadinhas, né, Andréas? Que nesse ano vai ser de 11, 18 quilômetros, né? Nós assistimos filmes com eles, temos para que desenvolvamos experiências comuns. Agora, empresas fazem isso. Hoje a empresa tem rafting, tem caminhada, arvorismo, né? Enfim. Mas tudo isso é artificial. O que o texto está dizendo é que o crente tem de forma natural experiências em comum. Esteve na nossa casa, Adriana, esses dias, agora em janeiro. Foi janeiro, dezembro. Vocês lembram, Josimar? Quando que foi? Enfim. Josimar é um colega da época de seminário. E é alguém muito querido, ele pastoreia no Rio de Janeiro, está no momento de transição do ministério. E às vezes vem aqui para Atibaia e estiveram na nossa casa. O Josimar eu chamo carinhosamente de Juice. Tá? Então o Juice esteve lá. E, interessantemente, o Juice, inclusive, faz o suco. Né? Então, eles, Pedrão, vai fazer um suco até... Nem sei porque eu vou mencionar isso, mas enfim. Eu uso cachaça para fins culinários, ok? E um dia eu fui flambar uma banana lá para fazer a pizza, e ele foi fazer o juice e foi fazer o suco. A cachaça diminuiu. Eu não sei o que aconteceu ali, mas enfim, né? Também, né? A turminha, a molecada que bebeu o suco só queria tomar do suco lá do juice, né? Mas enfim. Mas não é isso que eu quero falar hoje. Nessa de passa o suco do juice, a gente estava lá comendo comida árabe em janeiro, dezembro, estávamos ali, estava a nossa família, o Josimar, a família da Adriana, um convidado que apareceu lá, o irmão do Josimar que chegou, que a gente nem conhecia, enfim. Chegamos lá e estava naquela, e toma suco, e conversa, e come comida árabe, e de repente alguém pega um violão. E aconteceu uma coisa muito interessante que foi passando o violão. E muitos de nós, a gente faz música. Não estou dizendo que é boa, estou dizendo que é música. Né? E Josimar tem música, a esposa, a Fabrícia, tem música, a filha Josimar tem música, eu faço música, a Aninha faz música, o Caio tocou estilo fingerstyle. Né? E conforme a gente passava o violão, surgiu a seguinte pergunta, a seguinte conversa. Eram umas 10, 12 pessoas, 13 talvez. Conta da sua conversão. Então, entre um suco aqui, uma música ali, cada um falou da sua experiência de conversão. Veja, alguns adolescentes, outros já na flor da idade, né? E cada um contou um pouquinho e foi passando aqui e ali, o irmão do Josimar, eles eram uma família de umbandistas e se converteram. Cada um contou a sua história e eu achei aquilo assim de uma poesia. De você estar num dia de semana, uma sexta-feira, com irmãos em Cristo, de contextos diferentes, alguns eu conheci aqui, ali naquele dia. E nós compartilhamos de algo tão comum. Antes eu era assim. Um dia Jesus entrou na minha vida e hoje ele tem trabalhado assim, assim, assado. Isso precisa ser o fundamento da unidade da igreja. O que Jesus fez comigo, ele fez com você, se você é crente. Eu era um Pedro. Continuo com muito daquele Pedro antigo, mas Jesus me salvou um dia. E eu e meus irmãos estamos aqui. E essa unidade, ela precisa ser preservada, mas em paz, não com medo. E o fundamento dela é que nós temos um Deus que ele tem a sua diversidade de pessoas, mas ele é um. Nós temos uma confissão de fé que nos elementos principais, ela é única. Quando algum aluno meu cai fora dessa confissão de fé, a nota vai ser bem baixa. Porque no básico tem que ser uma. E nós compartilhamos, todos crentes aqui, das mesmas experiências, da salvação, do cuidado de Deus, das lutas, das dores e das vitórias que o nosso Deus nos dá. E eu quero terminar apenas falando uma coisa. Turma, se você quiser dar uma olhada aqui, olha, não precisa falar nada para ninguém. Esse é o corpo que Deus me colocou
e te colocou. E é a unidade desse grupo aqui que eu e você vamos ter que trabalhar e nos esforçar. Bastante. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado, porque a gente tem muitos exemplos dados no texto da unidade que deve fundamentar a unidade teológica, teórica, que deve fundamentar as nossas ações na igreja. A busca da preservação daquilo que o Senhor deu, a unidade da igreja. E eu te peço, Senhor, que a gente lembre disso, nos comentários, no tratar com o irmão, no respeitar diferenças, no dialogar com as diferenças, lembrando que naquilo que nos une, nós somos um. Obrigado por esse tempo juntos aqui, nos faz uma igreja cada dia mais unida. Esse é o meu pedido humilde, em nome de Jesus. Amém.